Olá, sejam todos bem-vindos ao Chácara em Movimento, podcast da diaconia da nossa comunidade Chácara Primavera. O nosso objetivo aqui é a gente compartilhar um pouquinho com toda a nossa comunidade os projetos e ações sociais que a nossa diaconia tem realizado ao longo do ano, né? E o episódio de hoje ele tem o apoio do Instituto Renovo Campinas. O Instituto Renovo tem sido um grande parceiro da nossa comunidade na captação e no acompanhamento de projetos sociais da nossa cidade e região. E hoje a gente recebe aqui no estúdio Chácara Barão o pessoal do Trilho Certo. Tudo bem, Gabriel? Ivanir? Ivair, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos aqui a esse espaço. Muito obrigado por terem aceitado o convite. E eu queria saber um pouquinho de vocês, né? Se podem comentar sobre o Trilho Certo, sobre o Instituto Trilho Certo, né? Qual tipo de trabalho que vocês fazem lá, onde vocês estão localizados. Legal. Boa tarde. Uma alegria muito grande a gente poder estar participando aqui desse podcast. Estou aqui com meu grande irmão de igreja e professor voluntário lá no Trilho, o Ivair. E, bom, deixar ele se apresentar, a gente fala um pouquinho sobre a ONG também. Bom, prazer, meu nome é Ivair, eu sou professor voluntário de futebol no Trilho Certo, né? Estou lá já há praticamente 2 anos com a garotada e, como eu disse, passando para eles lá informações sobre futebol, treino, resistência. Na verdade, assim, lá no Trilho nós, como objetivo, não temos o objetivo de formar nenhum menino a jogador de futebol. Nossos planos para eles são outros, né? A nossa formação para eles lá é para que eles saiam de lá homens respeitados, com disciplina, né? Com respeito, né? Então a gente está lá eu faço parte do Trilho Certo no sábado, né? Que a gente tem um projeto que é aos sábados pela manhã, onde eu recebo em média lá de 30 a 35 crianças durante o sábado, né? Crianças de 6 a 15 anos, né? E aí nós temos esse trabalho, fazemos um trabalho de um reforço de um café da manhã com essa garotada. Depois disso a gente parte lá para o treino de futebol, que é onde eu castigo eles um pouquinho. Isso aí. E tudo isso acontece lá no Instituto, que está localizado bem na divisa entre Campinas e Hortolândia. A gente está a poucos metros ali do presídio Ataliba Nogueira. E a maior população que a gente atende ali é o pessoal do Shalom 3, que é uma ocupação que se deu ali ao final do Shalom, que é um bairro que já estava ali. E criaram, né, essa ocupação lá no final do bairro. É uma situação bem de vulnerabilidade. E foi onde tudo aconteceu, onde tudo nasceu. Foi lá em 2018, através da pastora Gelli, né, a pastora da igreja na qual nós somos participantes. E Deus colocou no coração dela lá o desejo, né, de ajudar aquele pessoal. E aí foi então onde surgiu, né, nasceu ali esse instituto que é o Trilho Certo, onde a gente atua hoje. Que legal. E a nossa comunidade, né, ela apoiou um projeto, né, ao longo desse ano, né, um projeto relacionado a esportes, né? E eu queria saber um pouquinho de vocês, como é que foi o desenvolvimento desse projeto ao longo desse ano, né? Quais são os desafios que vocês tiveram, né, na execução desse projeto? Como é que foi o planejamento ao longo do ano? Legal. Bom, como o Ivair bem colocou, nós tínhamos esse projeto que acontecia aos sábados, né? Então o Ivair tem sido um voluntário assíduo lá, né? Tem sido uma bênção. E nós víamos ali a necessidade de estender esse projeto, né, ao longo da semana. Já era um desejo nosso, né, de ter mais dias em funcionamento, uma vez que nós víamos a necessidade das crianças também de estarem ali mais vezes recebendo aquilo que elas não recebem em casa. E aí eu não falo nem só de alimento, eu falo muito além, eu falo de questão sentimental, a questão espiritual também, né, que a gente usa todo o espaço para levar a palavra de Deus para eles. Então, a partir desse desejo, em conversa com a Chácara Primavera, através do Renovo também, que fez a ponte ali para nós tivemos a oportunidade de criar esse projeto, que acontece de segunda, quarta e sexta. Então, de cara, nós tivemos o desafio em relação a horários, né? Porque hoje as crianças têm alguns horários diferentes na escola e também a questão do professor, né, que para tentar se enquadrar, mas Deus é bom o tempo todo, deu tudo certo, né, nós conseguimos ali fazer uma contratação para poder fazer o desenvolvimento desse projeto, que hoje, como eu disse, ocorre segunda, quarta e sexta, e a gente hoje, nós é que fazemos o complemento de sábado de manhã, então a gente inverteu aí graças a esse projeto. Que legal. Inclusive o espaço lá ganhou até uma quadra nova, né, esse ano. É isso aí.
É isso aí. É uma alegria muito grande pra gente, né? A gente, sempre que pode, a gente agradece, porque, de fato, é um sonho que nasceu lá atrás. Quando o Instituto foi fundado, né? Quando a gente começou a mexer ali, quando a pastora Gelli começou a organizar, tinha já esse desejo da quadra, né? Porque a gente tem um espaço lá de mais ou menos 5.000 metros. Só que, assim, acontecia de chover, né? A gente teve, quando pega a época de chuva, tinha verdade. bastante problema com isso, tinha que cancelar a atividade, não tinha muito o que fazer, para onde recorrer, então tinha esse sonho. E aí a gente, né, através da parceria aqui com a Chácara, com o Renovo também, pudemos ver a concretização desse sonho, né? Uma bênção muito grande para nós, que é a nossa tão sonhada quadra. E detalhe, é coberta, né? Essa coberta, né? Para não pegar sol na Para não cabeça. pegar sol, para não pegar chuva. Assim, E conseguir usar realmente nos dias de planejamento, né? Sim. Exatamente. Que legal. Você que é membro da nossa comunidade Chácara Primavera vai lembrar da campanha de Natal de 2023, que a gente construiu uma quadra. Então tá aqui o resultado desse projeto que foi apoiado pela nossa comunidade. Inclusive, os nossos meninos lá estão cobrando já pra gente fazer um campeonato, envolver todo mundo e criaram até um nome, né? O Trilho Cup. Então eles estão querendo organizar já um campeonato, inclusive lá na quadra lá, que graças à parceria aí deu tudo certo. Eu espero que dê certo mesmo esse campeonato aí. Vai ser benção. Que legal. E aí, Gabriel, eu queria ouvir um pouquinho de você, né, à frente desse projeto, né, há algum tempo, principalmente nesse ano, nesse desenvolvimento do esporte. Você comentou, né, que desenvolveu o caráter deles, né, acho que é importante. Tem alguma história, vocês têm alguma história, né, que foi marcante para vocês durante esse projeto? Temos sim. Temos algumas, né? São várias São histórias. várias, São na várias verdade. histórias. Mas eu vou compartilhar uma, vou deixar aqui o Iva compartilhar outra do Marcelo, que aconteceu, foi muito especial pra gente. Eu vou compartilhar de uma criança, né? Que, como eu disse, antes de tudo, a nossa intenção é falar do amor de Deus para aquelas crianças. Assim como nós fomos alcançados, nós também queremos ser um porta-voz para que eles sejam alcançados. Então, que nós possamos ser um instrumento, né? Nós estamos ali para ser um instrumento. Então, acima de tudo, a gente leva a palavra de Deus para eles, né? A gente tenta trazer isso para o caráter deles desde criança. E teve uma das crianças ali que, em uma atividade que a gente pediu para eles escreverem qual era o sonho deles, né? O que eles tinham de desejo. A ideia era que eles colocassem lá algumas coisas como alguns colocaram. Eu quero um iPhone, eu quero uma bicicleta, quero alguma coisa assim, porque o intuito era filtrar para a gente tentar um patrocínio para isso, né? E aí uma dessas crianças que tem sido impactada a pouco ali com a palavra que a gente leva, colocou que o sonho dela era ver Jesus. Então, quando a gente pôde pegar uma criança de 5 anos de idade, no contexto social que ela vive, olhar e dizer, eu quero ver a Jesus, eu quero ver a Ele. Então, para a gente foi algo muito especial. E aí a gente pôde tratar separadamente, né, a criança com essa questão aí do discipulado, de levar a palavra, de poder filtrar um pouco melhor. E aí casa também com a história do Marcelo, que é um símbolo do trilho aí, né? Sim, Marcelo é um símbolo do trilho certo, um garoto que está com a gente desde o início, né? Ele tem 15 ou 16 anos hoje, né, Marcelo? Tá com 16. Marcelo tem 16 anos. Tá com 16. Ele está desde o início com a gente no trilho certo, indo todos os sábados, todas as atividades que temos no trilho, ele participa, né? Ele frequentemente está lá participando dos treinos de futebol, todos os eventos que tem praticamente no trilho, o Marcelo está lá, né? Então, ele é um frequentador assíduo mesmo, ele está em todos os eventos do trilho certo. E esse menino, dentro do futebol, como eu ouvi aqui uma palavra anterior do nosso amigo, futebol ele muda comportamento, né? Desde que você dê os comandos para que eles passem a mudar o comportamento deles, porque nós estamos num setor ali que é muito precário, é muito carente, né? E ali o envolvimento dali para as drogas, né, e para o crime é um passo. Então o que a gente tem passado para essas crianças é que eles têm que ter amizade e saudáveis, de estar com pessoas saudáveis. Como o Gabriel acabou de falar, nós passamos para eles a palavra, conversamos com eles, falamos para eles como somos felizes hoje por estar nesse projeto, né? E estar com Deus, na verdade. Deus está com a gente nesse projeto. E o Marcelo, ele veio ouvindo, ele veio captando as nossas mensagens, né? E uma coisa muito boa que aconteceu, que no evento que nós fizemos no Trilho Certo, ele aceitou Jesus.
O menino que era do mundo, que vivia até... Eu tô até arrepiado em falar, porque... Também. Cara, é A um uma passo, emoção ele tava a muito um grande. passo. Ele estava a um passo Ele já chegou pra gente e falou. de ir pro crime. Dorival, eu tô a um passo. Um passo de ir pro crime. Então, assim, a gente se entristeceu com aquela situação, mas ficamos contentes porque ele aceitou nos ouvir, né? E aceitou a Jesus. Aceitou a nossa ajuda, né? Aceitou ajuda. A gente trabalhou muito forte o psicológico dele, a gente chamou, a gente orou, a gente, sabe, chamou e falou, e demos aquele choque de realidade, né? Porque tanto o Iva quanto eu, lá atrás, em algum momento, nós tivemos um processo um tanto quanto parecido, né? Então, olhar para ele é como se a gente se olhasse no espelho. É uma gratidão como se olhasse no enorme. espelho. Então, foi uma alegria muito grande. Eu sou muito grato por Deus me escolher para estar naquele lugar. Tá? Eu não digo que eu escolhi aquele lugar. Deus me colocou lá. E aquelas crianças são como filhos para mim. Eu sou muito rígido com eles em questão de educação, para que eles levem dali do trilho certo o respeito para fora, o respeito em casa, o respeito na escola. Porque não só pratica o futebol no trilho certo, mas que a gente passa para eles, né, Gabriel? A gente passa para eles o comportamento deles em casa, Isso. o comportamento deles nas aulas, O respeito, porque o amor. são crianças que chegam em casa e encontram pais que estão ali numa situação deplorável, situações de embriaguez, com palavrões. E uma das nossas regras lá no trilho certo é não falar palavrão. E tem dado certo. Nós fizemos um futebol fora com os meninos do trilho. Um amistoso, né? A Amistoso. gente conseguiu marcar um amistoso. Perdemos de 6-1, mas ganhamos de 1000-0 em questão de disciplina. Educação. O time adversário falando palavrão, nosso time não deu um palavrão. Então eu falei para ele, meninos, vocês ganharam. Eu estou muito satisfeito. E o Marcelo estava nesse jogo. Então eu digo para vocês, é gratificante estar no trilho certo, é gratificante ver aquelas crianças mudando os caminhos, entrando realmente no trilho certo. Isso aí. Porque ali, naquele setor que nós estamos, é um passo para o trilho errado. Legal. É muito legal vocês compartilharem essas histórias, né, e mostrar mesmo, né, como discípulos de Jesus, né, como que a gente pode agir, como a gente pode transmitir o evangelho, né, através seja de esporte, através de atividades assim, né, para uma parcela da população que às vezes não tem acesso a isso, né, mas como é importante estar embasado ali, né, com os conceitos bíblicos, né, como está embasado ali com questões, com essas questões por trás ali dessa atividade, né? Vou só te dar um detalhezinho de uma criança, ela tem 7 anos de idade, o Enzo. Eu acabei de pensar também. Esse menino, porque a gente sempre, nós fazemos as nossas orações em agradecimento pelo alimento, em agradecimento pelas pessoas que estão ali em volta, e por a gente estar ali mesmo, agradecer a Deus por nós estarmos ali. E esse menino ele tem 7 anos. Pela 3ª vez ele chegou para a gente... Lá na entrada, né? Lá na Logo entrada. cedo. Falou, professor, posso fazer a oração hoje? 7 anos de idade. Falei, pode. Você pode fazer a oração no momento que você quiser fazer. Chama a nossa atenção porque ele é uma criança que chegou lá com um comportamento bem complicado. Bem né? hostil mesmo, bem hostil, um comportamento totalmente diferente. Bem... É uma criança complicada de você estar lidando. E você vê a mudança da criança, o comportamento, aos poucos eles vão coração mudando. quebrantando, e aquela criança que era toda durona, fechada, era difícil de te escutar, ela ter essa reversão de comportamento, né? E principalmente essa iniciativa para a gente é realmente muito gratificante, né? E a gente agradece a Deus e a quadra coberta, né? Porque a gente consegue fazer 2 eventos lá no Instituto, né? Nós temos o minicampo, que não é coberto, e onde eu levo os menorzinhos, né, que eu levo para a quadra. Uhum. Então, assim, a quadra coberta foi ali uma bênção, é uma bênção para o Instituto, é uma bênção para as crianças. Porque não só com o futebol, né, mas assim, nós temos atividade de vôlei, basquete, então a criança fica bem à vontade.
Fazemos algumas brincadeiras, tá? Com as crianças também dentro da quadra, né? Que é um... Né, Gabriel? Algumas festas Algumas que festas. nós recebemos patrocínio, antes os brinquedos, aqueles brinquedões infláveis, eles tinham que ficar no sol, né? E aquele plástico, quando esquenta, meu irmão, não é brinquedo. Não é brinquedo, não. Então, hoje a gente, pelo espaço, né? A quadra ficou com mais de 400 metros de área quadrada. Então, cabe muita coisa. Então, de fato, uma bênção muito grande. A gente tem usufruído aí ao máximo para honra e glória do Senhor. Que legal. E eu queria ouvir de vocês agora um pouquinho, vocês à frente desse projeto já há algum tempo, né, e compartilhando essas histórias, né, de transformação, não só uma transformação no caráter, mas uma transformação espiritual, né, nessas crianças. Tem algum texto, alguma passagem bíblica que fala o coração de vocês, que seja muito especial nesse momento que vocês estão atuando ali, quando vocês vão lá pro trilho certo, que seja uma passagem assim que arde no coração de vocês? Tem sim. Tem duas que arde assim, nos nossos corações, no meu particularmente, mas acho que no geral também vai ser. O primeiro tá lá em Eclesiastes 3:1, que há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Esse aí foi, inclusive, o versículo que logo que a gente teve o aceite no projeto da quadra queimou, porque o Instituto nasceu lá em 2018. A gente tem uma filmagem lá em 2018 falando que daqui a alguns dias a gente vai ter a quadra, porque a gente lá atrás imaginou que seria algo assim fácil, né, de se conseguir através de algum patrocínio, alguma situação. Mas vai além, né? Não é o nosso querer, é o querer dele. Então a gente crê e vê o quanto Deus de fato preparou o tempo certo para que a gente tivesse ali a concretização desse sonho, né? Para que hoje a gente pudesse de fato ter estrutura para poder oferecer para as crianças a melhor forma de usufruir essa bênção que Deus nos deu. E um segundo versículo também, um que está lá em Efésios, só me fugiu a referência dele agora, mas que diz que Deus faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou daquilo que pensamos, né? Então, simplesmente a concretização desse versículo a gente vê lá. Porque lá atrás a ideia da quadra era a gente melhorar o nosso chão, o nosso concreto. E hoje a gente tem uma quadra que, além do chão e do concreto específico, a gente tem uma quadra fechada, com alambrado e principalmente coberta, né? Então, assim, foi muito, mas muito, infinitamente mais mesmo do que a gente pôde imaginar e sonhar um dia. Legal. E eu, como professor, eu tenho muito que agradecer mesmo ao Renovo, à Chácara Primavera, porque nos proporcionou ter mais atividades. Porque nós, com umas 30, 35 crianças só no campinho de futebol, eu não conseguia dar toda a atenção para eles. Verdade. Então, assim, ficava um pouco difícil. Hoje, com a quadra, a gente já separa, a gente consegue separar os menorzinhos. Então, assim, eu faço um treino com eles na quadra, depois eu faço um treino com eles no campo, que é gramado. Nosso campo lá não é um campo society, mas ele não é sintético, é um campo gramado. Então, a gente tem essas duas atividades lá dentro do Trilho Certo. Então, assim, uma grande bênção, uma grande gratidão ao Renovo e à Chácara Primavera por nos proporcionar tudo isso que está acontecendo no Trilho Certo. E tenho certeza que vai acontecer muito mais, não só o Marcelo quanto o Enzo, mas muito mais garotos lá vão se converter, vão ser homens abençoados, homens honestos e honrados aqui fora. Isso aí. E fala também das meninas lá, que uma outra coisa que nos ajudou, que a quadra nos ajudou, foi aumentar o atendimento das meninas. Então, antes elas sempre vinham, né, com vontade de um vôlei, de um basquete, nada com futebol. Então, a gente, né, tinha o campo lá, e aí tinha uma certa dificuldade, né, como o Ivar comentou, dessa divisão. Hoje não, hoje a gente consegue, então, prestar esse atendimento para elas, né, para que elas tenham ali o momento delas de esporte, de vôlei, de basquete. Algumas arriscam ali também o futebol, mas aí acabam perdendo para a maioria que prefere o vôlei e o basquete. Então, elas conseguem também usufruir ali da melhor maneira possível. Então, a gente conseguiu fazer esse conjunto. Eu quero citar um detalhe aqui sobre uma criança que eu estava junto do Gabriel, para vocês terem uma ideia como é as crianças que nós trabalhamos lá. Esse menino chama Eric, ele tem 9 anos de idade. Primeiro dia que ele foi para o trilho certo, ele treinou, ele veio me pedir uma chuteira. E nós conversamos com ele, eu falei, tudo bem, como é que você está? Quantos anos você tem?
Ah, tenho 9. Como é que tá sua família? Tudo bem? Cadê seu pai? Foi aí que ele falou: meu pai tá do lado. Meu pai tá preso. E lá somos do lado do presídio, do Ataliba Nogueira. Seu pai tá preso? Sim. E com quem você mora? Com a minha mãe. Você visita seu pai? Sim, visito meu pai. E como é que é sua visita com ele lá? Falando, visita tá normal, tranquilo, a gente tem os dias certos para ir. Aí nós perguntando para ele, como é que seu pai, o que ele fez? Ele matou e roubou. Mas ele não fez isso por querer, né? Não, ele fez por querer mesmo, matou e roubou. Então foi algo que nos comoveu muito forte, né? Nós estamos aí trabalhando essa criança, a mente dela, para que ela, através do esporte, para que ela mude um pouco do pensamento, a gente dê um pouco mais de estrutura para essa criança, porque não é fácil você estar ali com crianças onde o pai está no presídio. Então esse é um detalhe, é uma coisa que me emocionou muito essa criança. O Eric é um menino que está sempre com a gente lá e a gente está dando uma atenção especial para ele nesse quesito emocional. Porque você ter um pai na cadeia, matar e roubar, é muito difícil para uma criança administrar tudo isso e crescer com isso na cabeça, né? A gente fala que a gente leva isso para a vida, né, como experiência, né? E uma criança de 9 anos, ela tem que ter um destino diferente. E esse destino a gente dá através da palavra do Senhor. Por isso eu sou muito grato. Muito obrigado. Obrigado por vocês terem compartilhado com a gente essas histórias, né? A gente saber que nós, como discípulos, podemos atuar em ações sociais como essa, né? Mas sempre também transmitindo o evangelho, né? Queria agradecer a vocês pelo convite, terem aceito o convite e estar aqui com a gente, compartilhando isso. E queria agradecer a você também que assistiu esse programa e que tem contribuído também com a nossa comunidade, através desses recursos que a gente pode apoiar esses e outros projetos. E se você quiser saber mais sobre outros projetos que são apoiados pelo Instituto Renovo, acesse renovocampinas.org. Eu queria pedir para vocês também deixarem o contato do Trilho Certo, se as pessoas quiserem saber mais sobre o Trilho Certo, como que elas fazem. A gente tem o nosso Instagram ativo, né? Então, @Instituto Trilho Certo. E temos também um site, que é www.trilhocerto.com.br. Então, quem quiser pode acessar lá, que vai ter todas as informações do Instituto, como participar, como nos ajudar de alguma forma, e também para poder acompanhar lá os trabalhos que a gente tem feito. Ok. Então é isso. Obrigado novamente e obrigado você que acompanhou. A gente agradece. Um abraço e Deus abençoe a vida de vocês.